Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero nesta manhã trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18, versículos do número 1 até o versículo de número 8, que passarei a ler a palavra de Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus queridos irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um texto bíblico que o Senhor Jesus, Ele já prevê para os seus discípulos, para os seus seguidores, para a sua igreja, dias difíceis e trabalhosos que nós iríamos passar. Jesus está tomando o exemplo contado nesta parábola desta pobre viúva que tinha uma causa e procurava o juiz daquela cidade, e por ele ser um juiz iníquo, por ele ser um juiz injusto, por ele ser um homem sem caráter, ele não respeitava os homens e nem temia a Deus. Mas esta pobre viúva, ela todos os dias estava à porta deste juiz, ao seu escritório, seu gabinete, seu lugar de atendimento, clamando pela sua causa. Aí chega o momento que o juiz iníquo, ele diz: todavia, eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas esta mulher me importuna. Eu vou resolver a causa dela, vou fazer justiça à causa dela, a fim que ela não me perturbe mais, não me importune mais. Aí Jesus agora, ele diz: vê o que diz o injusto juiz? Quanto mais Deus não vos fará justiça? Queridos irmãos, observamos a palavra de Deus. Jesus, ele toma a pessoa desta viúva para mostrar o significado de uma causa aos olhos humanos perdida, uma causa sem solução. A viúva em Israel era desprezada, era mal vista. A viúva em Israel não tinha valor. Havia uma lei mosaica que assistenciava as viúvas, mas muitas viúvas passavam extrema necessidade, escassez.
Porém, esta viúva não olhou para o lado humano, não olhou para o lado pessoal, do que iam achar dela, do que pensavam dela, do que falavam dela, do valor que se dava para ela. Mas ela viu a perseverança pela sua causa, que deveria ser feita justiça sobre o seu adversário. E ela constantemente estava à porta daquele que podia resolver o seu problema. Se o juiz estava ali para fazer justiça, independente que ele temesse a Deus, ou respeitasse os homens, ou respeitasse a pobre viúva que era desrespeitada pelos homens pelo fato de ser viúva, ela não levou isso em consideração. Ela não permitiu que isso fosse uma barreira para impedir que ela fosse em busca da sua causa. E esta mulher, ela foi todos os dias. E aqueles não que ela recebeu, aqueles não que ela recebia, foi fortalecendo a sua perseverança. Porque só se há perseverança naquilo que demora. Naquilo que não demora, não se tem perseverança. Mas naquilo que está demorando, que está tardando, se faz necessário perseverar. Aí nasce a perseverança. Quando se demora, aí, se necessário, cria-se uma perseverança. E a Bíblia diz, o próprio Jesus, ele toma como exemplo essa pobre viúva, para exemplificar a vida dos justos, a vida dos fiéis, que querem vencer na vida. Por isso Jesus, ele diz, assim como esta mulher, ela recebeu a sua causa por vários motivos. Primeiro, por não olhar para o desprezo que lhe davam, por ser viúva, por não ter marido, por ser desprezada. Ela não olhou para este lado. Ela não olhou, em segundo lugar, para a pessoa que estava para resolver sua causa, que era um juiz iníquo, que não temia a Deus, que não respeitava os homens, que não tinha caráter. Ela não olhou para este lado, porque às vezes as pessoas dizem, não, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de ciclano, se fosse fulano eu até ia tentar, se eu tivesse um pistolão, se eu tivesse um padrinho, eu ia até unir força para falar com ele. Não. Esta pobre viúva, ela não foi em busca de advogado, ela não foi em busca de um político, ela não foi em busca de alguém para fortalecer, endossar, interceder, mediar por ela. Ela foi atrás do juiz. Era ele a pessoa da cidade para fazer justiça pela sua causa. Jesus está nos ensinando nesta manhã. Jesus está transmitindo quando ele diz, enquanto mais Deus, veja o versículo que Jesus diz no versículo de número 7, que nos diz a palavra de Deus, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. Deus está conosco. É verdade que estamos atravessando esta grande quarentena. Estamos atravessando esta grande pandemia. Estamos atravessando um momento difícil na nossa nação, no nosso Brasil, em todos os municípios, em todos os estados do Brasil. Estamos se precavindo do coronavírus, que é o Covid-19. Estamos com o uso de máscara, estamos com o uso de álcool gel, estamos evitando os abraços, comunicação, aproximação de perto, de muita aproximação.
é verdade, mas Jesus Cristo, Ele fala para nós nesses dias que haja perseverança em nossa oração, que haja perseverança na busca da nossa causa. E a Igreja do Brasil está orando para Deus repreender este vírus, para Deus eliminar este coronavírus, assim também como outras enfermidades, mas é necessário que haja perseverança na oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com Deus. Vamos continuar clamando. Não é a ausência da resposta do juiz, não é a ausência do tardar de Deus que vamos desistir de orar. Esta mulher viúva não desistiu no primeiro não, não desistiu no segundo não, não desistiu no terceiro não, não deixou de ir de manhã, não deixou de ir de noite, ela ia de dia e de noite, ela ia sempre à porta do juiz daquela cidade, porque era ele que podia resolver a sua causa. E para o nosso Brasil, a cura do coronavírus, nós temos ainda a confiança, a fé. Jesus, ele conta com a fé dos seus escolhidos. Por isso ele diz, quando o Filho do Homem vier à terra, no final dos tempos, para a vinda de Jesus, quando ele vier à terra, porventura achará fé na terra? Porque as lutas tendem-nos a desfalecer a nossa fé, os problemas, as dificuldades. Mas a palavra de Deus da parte de Jesus é: tenha fé. Vamos continuar orando pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelos que trabalham no hospital, orando pelo policiamento que está controlando o fluxo de pessoas na rua, orando para Deus curar os infectados, orando para Deus guardar aqueles que estão sãos, que não estão infectados. Vamos continuar orando, se precavindo no uso de máscara, no uso de álcool gel, se cuidando, mas orando, perseverando na oração. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter a comunhão em primeiro lugar na sua vida e cumprindo com a recomendação das precauções da medicina. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Vamos continuar orando e perseverando no Senhor Jesus Cristo. Amém.